Diário de bordo. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Estamos começando mais um Diário de Bordo, meus amigos. Começamos e hoje aqui para falar sobre temas aqui de construções e cidades e urbanismos e arquiteturas, mas não sobre tudo. Tudo no plural. É isso que a gente faz. A gente fala sobre tudo, mas falando sobre nada ao mesmo tempo. Exatamente. João Vitor. Oi. Aqui é o João Vitor. Oi, tudo bom? Alô? E a Cidade dos Mortos antecede a Cidade dos Vivos. Boa. Uau. Arthur Almeida. Aqui é o Arthur e as cidades do ocidente gritam demônios loucos por toda a madrugada. Muito bom. Chimbinha. Aqui é o Chimbi. Se cidade fosse bom, se chamaria Fazenda. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago e se cidade fosse bom, não começava com C de cultuado Satanás. Verdade. E aqui, pra falar, né, trazer um embasamento teórico. É claro que ela não é tão capacitada igual a gente, porque a gente jogou SimCity, Cities, Skyline, né? Com edição limitada. Especialistas aqui, Mas aqui, uma graduanda em arquitetura e urbanismo, Vit. Oi, gente. Aqui é a Vitória. E só para fechar a fala dos meus amigos aqui, o propósito das cidades é a multiplicidade das escolhas. Caralho, bravo. Você vê a diferença, né? Quando a gente chama alguém gabaritado, é isso. Até rima os negócios. É isso aí, então. Bora pro episódio. Bora. Surgimento das cidades. Eu vou começar os episódios agora assim, igual... Vocês já viram aquele desenho do Pateta? Não. Tipo, Qual? começa... Cidades. Ah, cidade. Cara, eu amava esse desenho, mano. É humilde. bom pra caramba, Bom né? pra caralho. Então, surgimento das cidades, galera. Cidades. Esse programa aqui é pra quem reclama aí da distribuição de água, né? Faltou água um dia, você, não vou ter como lavar minha roupa, porra, você podia estar sem, sei lá, andando aí. Básico, sabe? Não, brincadeira, a gente tem que ter um saneamento mínimo aí, né, pelo menos. Sim, sim. Galera, Um abraço pra Demai aí. Deve estar na Patrocina gente, com nós. certeza. vamos lá. Eu acho que seria legal a gente trazer aqui como surgiram os primeiros aglomerados e depois a gente começa a definir aí como é que é o padrão aí de surgimento. Sim, Como é que foram os primeiros aglomerados aí? Quando começou a surgir o Fida ciclano com Fida fulano e aí começaram a se juntar? Então, teoricamente falando, a gente olhar a evolução, os primatas mais evoluídos, igual o nosso amigo César aqui, já tem um hábito de viver em conjunto. Então, assim, tem uma base evolutiva nesse comportamento, uma base biológica. Certo. Só que tem uma teoria na psicologia social que é muito interessante que vai explicar por que a gente vive em conjuntos tão extensos. Se for parar pra pensar, por exemplo, os gorilas, eles vivem em um sistema de harém. Então você tem um macho para um número específico de fêmeas. Gorila na bola azul e tem o restante. É isso. Só que a teoria do altruísmo recíproco vai explicar de por que a gente consegue viver em grupos tão extensos e ficar de boa. E, inclusive, é uma das bases mais fortes para explicar por que a nossa linguagem é tão específica, tão evoluída. Seguinte, Vitinho, Ah, a gente vivia lá em grupo, com um grupo de, não sei, 6, por exemplo, primatas, certo. 10 primatas que antecederam o Homo sapiens sapiens. E para que o grupo convivesse em harmonia, eu, como membro dele, tinha que ajudar aquele grupo, certo? Você tinha que dar uma contribuição. Tinha que dar uma contribuição. Era uma contribuição altruísta, Certo. porque eu tô ajudando o grupo, não tô me ajudando. Só que era um altruísmo recíproco, porque à medida que eu ajudo meu grupo também me ajuda. Vice-versa, e aí mantém a harmonia. Essa teoria, a gente chama de teoria do altruísmo recíproco, vai dizer que em grupos, o que acontecia? Eu ajudava e era ajudado a sobreviver, a viver. Tem Inclusive- o livro do Dawkins, né, o Gênio Egoísta, Sim. que ele bate muito na tecla de como nós fomos... Matamos Deus. Todo. Esse é outro livro dele. Mas ele vai de como a gente foi de células mesmo, sabe? Até as células se juntarem para formar organismos mais complexos e tudo mais, até as estruturas de cidade hoje em dia. É um livro bem bacana que aborda tudo isso que a gente vai falar hoje, mas ele tem uma visão um pouco otimista, né, em relação ao altruísmo, porque se a gente for parar para pensar,
não faz sentido o altruísmo, sabe? Faz muito mais sentido eu ser agressivo e eu dominar as outras tribos e tudo mais. E eu estabelecer a minha, né? Mas isso acaba gerando conflito, sabe? E esse conflito é ruim pra propagação da espécie. É ruim, entra no Darwin aí. Então, à medida que as tribos foram ficando mais altruístas, né, e foram se aproximando de outras tribos, e os indivíduos foram se aproximando cada vez mais, se ajudando cada vez mais, isso possibilitou uma passagem desses genes altruístas, digamos assim, sabe? E você ter essa cultura sendo disseminada na população. Então, daí pode ter sido a origem do altruísmo como a gente tem hoje, sabe? De ajudar o próximo, de se ajudar e formar a sociedade. Certo. Aquele canal no YouTube com nome complicado, alemão, como é que chama? Arnold Schwarzenegger. Korsnadsaft. É Kugelsaft, né? Kugel... O time vai lá, usa seu alemão. Mas então, eles soltaram um vídeo há uns tempos atrás, porque eles soltam de mês em mês, porque eles produzem muito bem, sobre solidão. E eles falam justamente sobre isso. A nossa sociedade atual tá com um problema muito grande no quesito solidão, porque evolutivamente falando, a gente vive em grupo e somos beneficiados por isso. Sim. Só que a sociedade atual tá passando por grandes problemas, do tipo, eu estar sozinho, vou ficar triste, eu não sei o que fazer com isso. Mas é um fenômeno comum na natureza, na condição humana, melhor dizendo. Mas voltando. O Iago falou muito bem de começar a viver em grupos, só que tem uma questão muito interessante nisso. Se eu vivo num grupo de 10 primatas, vamos supor aqui que a mesa do diário de bordo é um grupo. O Vitinho vai lá e faz alguma coisa boa pro grupo. Eu só sei que o Vitinho fez algo bom pro grupo porque eu tô olhando pra ele. Certo. Eu vi o Vitinho fazendo alguma coisa boa pro grupo, certo? Com o surgimento e o aperfeiçoamento da linguagem, eu não preciso mais ver o Vitinho. Aliás, uma das questões da linguagem é justamente isso, ela representa o que não está representado. Então, num grupo de 100 primatas, eu não preciso mais acompanhar todo mundo, no melhor estilo panóptico do Foucault. Eu consigo simplesmente, através da fofoca, inclusive, Olha aí. evolutivamente falando, a fofoca é primordial para a vida em sociedade. Ô, louco. Eu consigo, através da fofoca, saber se o Vitinho tá ajudando ou não o grupo e chutar a bunda dele, caso não, pra fora do grupo. Então, assim, o altruísmo recíproco é justamente isso. Ele dá um viés sobre por que a gente vive em grupo, como a gente vive em grupo e qual é a função da fofoca no meio disso. E dessa forma a gente otimiza, né, a nossa vivência, né? Porque você não precisa de estar um grupo... como se fosse um grupo grudado com o outro, né? Cada um pode fazer suas atividades e ao final de um período todo mundo junta. No final das contas, isso vai ser bom pro grupo, sabe? O resultado final vai ser melhor que se eles fossem indivíduos sozinhos na natureza, né? Sim. Ótimo, beleza. E aí, passando essa fase aí, existiam algumas coisas, alguns padrões, né, nas nossas aglomerações, né, como, por exemplo, o fato de que a gente precisava ter uma terrinha ali pra gente cultivar alguma coisa. É interessante até você pensar que as aglomerações surgiram depois por causa desse cultivo. Então o Chimbinha que tô vendo tá até com uma bota aí, uma fivela, e uma enxada na mão. O cowboy vai partido. te pegar. E um coração partido, que é tudo que um agrônomo precisa. É o quê? Pode me falar como surgiu essa agricultura? Cara, como assim, mano? Esse é o curso, porra! Não, mas eu acho que o que o João tá tentando falar é de como principalmente o trigo, né, ele domesticou o homem, né? É um ponto que o Yuval trata no livro dos Sapiens, que a gente tem como se a gente tivesse dominado a batata, o trigo e a agricultura e tudo mais, e foi um pouquinho ao contrário, né? Porque a gente parou de viver, por exemplo, em caverna porque era difícil cultivar alimento em cavernas, sabe? E não porque, ao contrário, sabe? A gente não foi atrás do trigo. Não, o trigo levou a gente para viver próximo a rios, em regiões com solo diferente, em regiões que possibilitavam a gente plantar as coisas. Sim, a necessidade de plantar meio que tirou o povo das cavernas, que nem o Iago falou, e trouxe ele para os lugares mais favoráveis às plantações, por exemplo. Rios onde a terra costuma ser mais seca, onde, não sei o que eles plantavam na época, poderia ser mais, trigo.
onde a terra... Cereais, Praticamente geral. trigo, batata e... Sim, onde a terra aderia mais o trigo, onde era muito mais fácil de plantar, onde dava, tipo, onde chovia mais, onde chovia menos. Então eles que moviam as cidades, né, entre aspas, porque isso girava em torno disso. Que nem Tem um a- processinho que ocorre na natureza que chama lixiviação. Sim. Que é quando É a quando a gente água... planta lixa. Também. A água, quando ela, sei lá, tá saindo lá das montanhas, dos divisores, e tá descendo pros vales, que é onde tá os rios, nesse movimento ela leva junto com elas nutrientes também. Por isso que essas terras que você vai ter próximo a esses rios vão ser umas terras muito férteis, que vai possibilitar tudo isso acontecer. E é até interessante porque não era exatamente nas áreas de terra muito férteis que o pessoal ficava, até porque se aqui tá muito fértil não vai ser minha casa, vai ser minha plantação. Sim. Certo. Mas é interessante que você comentou da caverna, porque por mais que realmente a gente ainda era nômade, né, não era sedentário, a gente já tinha uma certa relação com a caverna de proteção, de acasalamento. Sim. E entra também a questão dos mortos. A caverna era importante porque, igual eu falei aqui na abertura, que a cidade dos mortos surge antes da cidade dos vivos. Tinha essa relação de sepultamento, de culto aos mortos, e a questão é que um morto estava ali, esse lugar passa a ser um lugar importante para você. Como Qual se que fosse um era- cemitério antigo. Qual que era o rolê? É uma coisa interessante pra gente parar um pouquinho. Episódio da morte, quem quiser É ouvir. isso, você já Exatamente. tá linkado aí, em algum lugar. É muito interessante porque você vive em grupos, igual a gente tava falando, grupos extensos de 100 pessoas. E a evolução também criou uma coisa muito interessante, que é o apego, né? O amor pra viver em grupo. Principalmente os mamíferos têm uma relação familiar muito forte. Muito mais forte se comparado, sei lá, a quelônios. A tartaruga tá cagando pros tartaruguinhos. A gente não, a gente tem um apego. Aí você imagina, você não sabe o que é ciência. Você não tem noção do que é morte, o que são os órgãos parando de funcionar. Sua mãe simplesmente deitou um dia e não levantou. Ou então ela foi atacada por um mastodonte. Ou sei lá o que aconteceu. Ela começou, saiu um negócio vermelho de dentro dela, você não tinha a mais remota ideia do que era isso. Você só botou ali no cantinho e esperou. Tá chorando, beleza. Com o passar do tempo, ela começa a apodrecer e voltar à terra, tornar-se terra. Nasce aí um vínculo, ou a caverna também, nasce um vínculo muito forte com a ideia de terra. Poxa, eu vou esconder minha mãe na terra esperando que um dia ela volte. Inclusive, essa é uma teoria da antropologia que as primeiras religiões de cunho metafísico nascem a partir disso. Tipo, olha, tem acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é, vamos tentar explicar a partir das histórias. E aí a gente tem o nascimento do folclore e tudo mais. A gente até falou disso no programa sobre a morte, né? De como deve ter sido a primeira relação da pessoa que viu alguém morrer, Morrendo, sabe? Porque aconteceu. Alguém foi a primeira pessoa a presenciar alguém morrendo. Sim. Conscientemente, né? E a gente até falou de... Só pra fazer esse desvio um pouquinho aqui da pauta. Que quando... É fácil a gente imaginar como surgiram as primeiras ideias de pós-vida, né? Religião, etc. Porque o mais parecido com a morte que a gente tem é o sonho, né? O dormir. E quando a gente sonha, a gente, teoricamente, assim, a gente presencia outra realidade, né, pra gente, pelo menos, é diferente dessa nossa mundana. Então, quando você vê alguém que tá dormindo há muito tempo, né, ou morto, a gente pode imaginar que essa pessoa esteja passando por uma situação parecida. E daí, sim, surgem os mitos e tudo. E justamente por não ter essa relação tão científica, né, de entender a morte, você tem uma relação muito diferente com aquele corpo ali, né? Aquele corpo realmente, pra você, ainda é a memória dele e tudo, Sim. mas não era essa relação asséptica que a gente tem hoje em dia, né? De morte. Eu vejo como uma relação totalmente simbológica, assim, sabe? É muito... simbológica, não? Simbólica. Simbólica. Tanto é que a religião, né, pegou um pouco disso, né? Do pó viestes, ao pó voltarás, e aí também com a construção, quando o ser humano foi feito, né, do barro e tal, então é meio que um ciclo ali, né? Você Sim. é feito barro e depois você volta, né? Você volta a ser barro de novo. Mas realmente dá pra entender a importância que a relação com os mortos teve pros aglomeramentos. Né? E é importante você Sociais. pensar que o tempo que isso faz, isso tudo aconteceu lá na transição do Paleolítico pro Neolítico, passando pelo Mesolítico. E, tipo, é cerca de 18 mil anos. a 15 lá, que se for pensar que 15 já é o início da Revolução Agrícola, que tem um historiador, Manfred, que fala um negócio muito interessante, porque essa Revolução Agrícola não foi uma domesticação tanto dos animais quanto
dos produtos da agricultura. Foi uma domesticação do próprio homem. Porque o homem passou a ter que acompanhar todos esses ciclos. Ele não podia sair de lá. Tanto da plantação, tanto também dos animais. Então, ele não podia só deixar aquilo ali e voltar outra hora. Sim. Mas sabe o que é muito louco? A gente tá falando sobre isso e tal, e o João levantou uma coisa muito interessante dessa transição do Paleolítico e tal. Só que a primeira construção humana dotada de algum sentido, significado, que a gente tem conhecimento, data de 12 mil anos antes de Cristo. Na verdade, 10 mil anos antes de Cristo, na contagem geral, há 12 mil anos atrás. Então você tem todo um período aí que a gente está se acostumando. Uns 6 mil anos da gente caminhando. E é muito louco, porque tudo que a gente falou é muito estranho, porque a gente tenta manter uma lógica de causa e efeito, né? A questão dos mortos, a questão da agricultura. Mas na verdade, quando a gente tá falando de evolução, mano, aconteceu tudo bagunçado e uma hora deu certo. Mano, Só fazendo um adendo nisso também, tem alguns pesquisadores hoje em dia que estão tentando jogar um pouco para trás as construções egípcias, tá? Tem um pessoal que tá tentando jogar as pirâmides ali e a esfinge para coisa de 14 mil anos e tudo mais. Então, pode ser que essas datas estejam um pouquinho erradas daqui a um ano ou dois, se você estiver lendo isso, porque é um movimento que está acontecendo muito forte agora. Mas... É uma coisa que você tem que pensar. O Uga Buga Jr. não acordou um belo dia e falou assim, batata. Não foi isso, né? Foi um processo. a evolução escreve certo por linhas tortas. Sim. Aí, ó, fica... Tá, beleza. Então, a gente teve esse período, né, que a gente acabou de descrever aqui. Que é mais um período de transição, né? Assim, eles não sabiam que esse período era um período de transição porque eles estavam só vivendo. Você fala, ai meu Deus, eu sou nômade, eu tenho que ficar sedentário. Ai, meu, vou Acorda parar um aqui. dia, né? De repente fala, putz, vou ter que sair de casa. Droga. Triste. E a gente passa pelas primeiras construções, né? Que o Arthur comentou. Queria fazer um bolão aqui. Oi. O que vocês acham que foi a primeira construção? Foi o Cristo Redentor. Eu acho que foi um campo de futebol pra galera jogar uma... Cara, acho que foi uma pirâmide do Egito. Não, mas pera, isso aí é a resposta do Iago. Foi um zigurate em homenagem aos aliens. Não, eu acho que na real foi um templo. Um templo. Pode chutar fazenda, não? Vale. Arthur, Fala. você ganhou o prêmio. Claro, eu fiz a pauta, porra. Caralho. Eu também li, mas eu ia deixar seguir a ordem. Arthur, por que foi um templo? Me explica. Por quê? Deus quis. Isso seria uma explicação. Não vou dizer que não. É uma boa a teoria explicação. mais aceita é que tenha sido um templo. Esse é o rolê. Não tem muito, tipo, é porque... Não, é porque a teoria mais aceita é que tenha sido um templo. Só que um templo não nos moldes que a gente conhece hoje em dia, tá? Não uma igreja. Talvez só um espaço pra cultuação, pra levantar aquelas... Tem um altar pra CC, sacrificar uma de cabra convivência. ali. Hã? Um CC, um centro de convivência ali. Então, a Quase universitário, a lanchonetezinha, galera, cervejinha, pá. Um Starbucks ali na esquina. Aliás, foi o primeiro Starbucks Primeiro construído. Starbucks. Ou talvez isso também nos mostre que os indivíduos daquela época passaram a lidar melhor com a morte, né? Passaram a não lidar, mas entender o que ela representava e isso trouxe os templos pra gente, ou os mausoléus. Interessante. Gosto desse nome. Mausoléu. Isso também, pra mim, tem um pouco disso também que a Vitória falou, que é esse entendimento, esse contato com algo não entendível, sabe? Que é algo que a gente não consegue entender. E aí a gente começa a criar vários simbolismos e várias simbologias pra tentar entender e compartilhar essa ideia de... A gente faz isso até hoje, né? Exatamente. Chama cultura. Um abraço. É real. E aqui também a gente tem alguns... na história da humanidade como um todo, assim, existem alguns nomes que sempre são repetidos, como os nomes dos rios, né? Então, Rio Nilo, Tigre, Rio Eufrates. Tigre, Eufrates. A famosa Mesopotâmia, que é a terra entre rios, né? Exatamente. E assim, esses nomes são muito repetidos nessa temática que a gente está falando. Por quê? Quem vai me explicar? Cara, é a questão que eu tava comentando antes da terra que... Fértil. Isso. Obrigado. Da terra Uberlândia. fértil. Essa terra fértil condicionou que nessa região que as pessoas pudessem se alocar. Então,
foi esse rio, talvez é o que a gente sabe, né? Talvez é. algum outro, por algum motivo, a gente não descobriu, porque é muito Não difícil. tinha escrita e não tinha história. É muito difícil basicamente as isso. coisas se perpetuarem, tanto que talvez alguma sociedade que tinha um tipo de construção que era facilmente degradável se foi, né? É difícil de saber. Nossa, e a gente aqui lutando pra fazer coisa biodegradável, os caras na época é muita tecnologia. Os caras, não, vamos fazer de plástico. Mas o João falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente tá falando de sociedades pré-escrita. Isso, Então, assim, pré-história. você, jovenzinho que não gosta de ler, não gosta de escrever, talvez você não saiba, mas é só, tipo, a maior criação humana. Assim, sabe? Tipo, a gente só tá aqui porque a gente consegue guardar a informação pra próxima geração, que é escrita. É interessante que não é porque é o pré-escrito que realmente não tinha essa cultura, né? Porque até essa relação com a caverna aparece dentro das pinturas rupestres. Pictográficas. Sim. A linguagem escrita ou falada tá sempre permeando a humanidade. Mas a questão é, tem uma outra corrente dentro da arqueologia que vai tretar Show. e vai falar que as primeiras construções não surgiram em áreas férteis, mas pelo contrário, surgiram em regiões montanhosas. Do Irã, do Iraque, da Jordânia. Tem Ainda essa questão. Mas por quê? Tem esse arranca-rabo. Você não vai morar em cima da sua montanha. plantação, né? Aí, ó, olha aí. Olha Então, mas você a tem que estar ideia. pelo menos perto, né? Não, você tá pertinho ali, mas você não vai ocupar sua área. Sim, só o proletariado morava lá. Os ricos moravam nas montanhas. Não tem aquele rolê que se você calcular a distância lá da Terra Prometida, dá tipo 4 km e a galera gastou 40 anos pra fazer isso. não tinha agora GPS, sem, né? sem Google Maps, O né, Waze, cara? ele faz uma diferença na sociedade. Que é muito boa. Tá, então a gente pode dizer que esses rios, né, Nilo, Eufrates, Tigre, foram os berços da Tigrão. civilização, Mesopotâmia como um todo, né? Foram tanto da É civilização interessante quanto da isso. cidade, ou não? Assim, você começa a ter essas aglomerações, mas você não pode ainda chamar isso de cidade. Tá. Porque. aldeias. Sim, são aldeias. Porque eles estão ali aglomerados por causa da produção, mas ainda não tem ali uma diferenciação entre eles. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente até falou no programa sobre Mesopotâmia, vai ouvir que ficou bem bacana. Sim. Que nessa época ali, né, entre o Tigre e o Eufrates, onde fica a região da Mesopotâmia, é uma região, igual que a gente já falou, que possibilitou a criação dessas sociedades maiores e tudo mais, justamente por ser uma região rica em agricultura, e a agricultura domesticou o homem. E lá, uma das primeiras coisas que eles começaram a fazer foram barragens, né, para contornar o rio e etc. E aí a gente, tipo assim, não era algo que era feito só por uma pequena tribo, sabe? Eram construções que já demandavam um número maior de pessoas e um número maior de esforço. Então, já começa a existir uma relação um pouco amistosa ali entre umas tribos mais próximas e tudo mais. E isso foi possibilitando também o surgimento de cidades cada vez maiores, né, tudo mais, e por aí vai. Até criar o que hoje a gente tem como berço da civilização ser lá. Só como fato histórico aqui, a gente tem Jericó, né, como sendo o sítio mais antigo, o sítio humano mais antigo, né, preservado, podemos dizer assim, né, não preservado, mas que a gente consegue saber que Isso. foi, né, alguma coisa. Que Né? você tem notícia. Ele, como eu disse, ele é localizado ali na região de Jordão, Mar Morto, entre Jerusalém e Amã. E ele tem uma área conhecida de 1,6 hectares. Que é Alguma protegido coisa. por uma vala cortada na rocha e um muro de pedra com sólida torre circular. Se você pensar que eram seres humanos naquela época, 1,6 hectares já é alguma coisa, né? Assim, já não é várias uma coisas. aldeinha, assim, né? Já Sim. é uma aglomeração um pouco maior, né? Mas o que define uma cidade? O que define uma cidade, Arthur? Te devolvo a pergunta. Eu não sei, eu pergunto... Acho que a maior diferença entre uma aldeia e uma cidade aí, que a gente vai ter a velocidade de desenvolvimento da cidade, que ela é muito maior e a gente já começa a ter dominantes e subalternos. Isso mesmo. Olha aí, o proletário já começa a nascer. Vamos usar mais a Exatamente. pergunta dos universitários E a agora, hein? cidade também, assim, só pra complementar, a cidade ela vai começar a ser murada. Os primeiros vestígios que a gente vai ter é a cidade de Ur. Ela era murada e tinha acho que mais ou menos 1 milhão de habitantes. Caraca, Nossa. não tinha me ligado nisso. Verdade, cidades são muradas. Não as atuais, mas... Entra um fator importante aí. O quê? A partir do momento que você tá lá, tá produzindo, você começa a refinar seus materiais, você começa a ter um excedente de produção. Sim. Sim. E a partir do momento que você não tá precisando mais caçar, o seu caçador perde um pouco a função dele, porque, beleza, ele é um cara que corre, ele é o atletinha,
Mas Já beleza, era ele não policial. manja de agricultura, ele não é o agroboy. Ele não vai lá plantar as batatas tranquilão. Aí acaba que ele começa a perder um pouco o seu protagonismo e entra aí uma questão que a mulher foi muito importante para esse processo. Porque a mulher tá grávida, nasceu o bebê, e a gente sabe que o bebê humano é uma bosta. É, realmente. Que isso, cara? Não, ele tá, Pois ele é. tá certo. Basicamente, Ele não tá errado. Zero utilidade. Você olha pra natureza, tipo... Inclusive, a gente é uma das espécies que mais demora pra Sim. ficar autossuficiente. Cara, tem bebê que nasce caçando aí de outras espécies. Não, bebê girafa já nasce dando pirueta. Vitinho, já viu um bebê de cavalo? Não. O bicho já nasce trotando. Ah, ela já nasce em pé Já praticamente, nasce em né? pé, Já trotando. nasce- A gente leva, tipo, 1 ano pra aprender a andar. Isso foi uma certa vantagem, porque se você é um bebê em fase de lactação, né? Você está sendo amamentado pela sua mãe. E a sua mãe vai caçar e morre, você se fudeu. Verdade. Então, por isso que a fêmea foi muito importante nesse processo. Então, e esse avanço que começou a gerar o excedente de produção e começou a gerar, então, uma diferenciação de quem fazia o quê. Já que está produzindo pra caramba, todo mundo precisa ficar na agricultura? Classes sociais começaram a ser criadas. É a Exatamente. famosa DST. Exatamente, é a famosa divisão social do trabalho. É, a pessoa tá doida, né? Que surge aí a famosa divisão em classes da sociedade. Tem muita gente que... A gente até falou disso também, né? Do método de produção asiático lá, que você tinha todo mundo trabalhando em prol da cidade. E a cidade definia como que as pessoas iam agir e quais eram os papéis delas sociais, né? Dentro do convívio ali. Mas tem muita gente que fala também que, principalmente no Egito, e o Egito foi realmente teve um boom naquela época, né, quando começaram a dividir essas coisas, que ele começou a ter esse boom tecnológico e de construção e tudo mais, justamente por causa dos períodos de seca do Nilo. Porque enquanto você tinha o Nilo, a cheia do Nilo e tudo, você estava caçando, você estava plantando, você estava tudo mais. E de repente você tinha ali metade do ano onde a pessoa ficava parada. E aí você tá parado, o que você vai fazer? Vai construir monumento para Deus, vai construir monumento para Faraó e tudo mais. Caralho. Aí é Essa explicação exatamente. foi muito boa. Você citou outro ponto. A questão de uma figura central. Esse guerreiro que começou a perder um pouco o lugar, voltou a ser importante depois, por quê? Tá, aí você tinha a sua aldeinha e do nada aparecia um bicho muito louco, feroz e atacava. Você precisava de alguém pra te proteger. Ou vinha alguém de uma outra aldeia e matava os seus aldeões. Aí esse guerreiro que antes estava um pouco sem função, começa a ter uma função importante que é a de proteção. Que vai aumentando, 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 e ele começa a virar uma figura de liderança e posteriormente um rei, entendeu? Que aí entra toda essa questão do sistema administrativo que vai virar depois até os estados. Você pode pensar assim. Sabe o como que é muito uma origem. interessante, João? Você acabou de narrar, sem querer ou talvez querendo, a história do Gilgamesh. Que a gente comentou no último programa sobre Mesopotâmia. Que era o rei, mas o rei também tinha uma função de guerreiro. Sim. Hoje em dia não faz nenhum sentido. Você não vai imaginar o hotel um leão e matando uma cobra no terreno baldio do lado da sua casa. Não faz Porque sentido. não é rei. E podia matar a dengue, né? Um abraço aí. Caralho. Mas é muito louco isso. E a partir daí também que surgem os tributos. Porque esse excedente de produção começa a virar tributos ao rei. Então, Não só Gilgamesh ou Gilgamesh, né? Como Bilgames. Como você explicou no começo do programa, essa necessidade que a gente tem de ter um gorilão da bola azul para comandar a gente, né? Então a gente tem que ter quer dizer, a gente não tem, mas isso foi, né, se expressou como uma necessidade genética aí, um resultado genético da gente tem uma necessidade de ter um cara liderando e várias pessoas fazendo vários É o nadas. ditador benevolente, né? Que eles chamam. É sério, tipo, a gente sempre espera, a gente até comentou disso também já, eu não lembro em qual programa. Essa figura messiânica que vai salvar todo mundo. Foi no de Messias. Foi no de Messias? Faz sentido. Mas, assim, a gente acabou de ver isso aqui no Brasil, né? Que todo mundo, tipo, quando a situação começa a apertar, você acaba indo pra um caminho que não vai ser o melhor, mas que talvez, assim, se venda como uma alternativa, sabe? Não sei se deu pra explicar. Eu provavelmente falei muito embolado tudo. mas eles chamam de ditador benevolente isso. Sim. Tá, então a gente falou bastante sobre antiguidade, né? A gente chegou a entrar sobre Idade Média, no que vocês falaram, ou não? Não. A gente estava Não. em antiguidade Não, a ainda. gente ainda não falou de um dos aspectos mais importantes da cidade na antiguidade. Arthur, então, só um minutinho.
Arthur, fala sobre os aspectos mais importantes da antiguidade, por favor, pra mim. Na antiguidade, a cidade não tinha uma ideia de habitação igual ela tem hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos em cada cidade um centro político, que a gente chama de Câmara dos Vereadores e tudo mais. Nós temos também a ideia de habitação, a ideia do trabalho, a ideia da produção. Na antiguidade, as cidades não tinham tanto esse aspecto habitacional, eram mais centros administrativos políticos. A Grécia é um exemplo perfeito. A gente tinha as polis, né? Não eram meninas chamadas polianas, eram as cidades-estado. Nem bonecas. E bonecas. Isso, eram cidades-estado. Importante. E a galera não morava lá. A galera morava, tipo, do lado, em aldeiazinha e tudo mais. Mas você pega Atenas, Esparta, por exemplo, tinha um aglomerado populacional que tomava as decisões. Falava, vamos entrar em guerra com não sei quem. Então, começa a juntar o exército aí na cidadezinha, vem todo mundo pra cá que nós vamos bater nos caras. É isso. Show de bola. Tá, então a gente pode... Antiguidade a gente pode fechar? Pode. Peraí, acho que pode comentar só dentro do Arthur mesmo, pode falar. Tipo, diferenciação de Acrópole e Ágora. A Ágora, querido meu João, era a praça pública onde as pessoas tomavam as decisões. Sim. Porque o poder naquela época não era tão estruturado e burocrático como hoje em dia, né? A gente tem os representantes, a gente tem não sei o quê. A Ágora era tipo uma praça onde tava rolando... O nego tava vendendo coisa. Eu chegava no grito e falava, ô meu irmão, vai tomar no seu cu, você tá errado. Aí começava Os caras só reúnem galera aqui, qual é aí, galera? O que nós vai fazer hoje? Era um pouco daquele, no sentido daquele templo da primeira construção humana. a galera chegava gritando? Não chegava gritando, mas... Era como se fosse uma praça. Um lugar Era um CC. de socialização ali. Centro de Ah, convivência. Tupau Vilela, entendeu? Mas Tá. é importante falar das pessoas, né? Como onde as pessoas tomavam decisão e não era bem todas as pessoas, né? Era só cidadãos. Sim. E cidadão na Grécia. Era só... Se você fosse homem, tivesse, acho que mais de 21 Era anos, 5% da população. você não Você podia tinha que trabalhar ter- com a mão, né? Você tinha que ter- pessoas que Você era um trabalhar pra artesão. você. Isso. Tinha que ter dinheiro também, né? Pra você ser considerado. Qualquer uma Além desses do fatores, que, você tinha que ter ser dinheiro. da Grécia. Porque se Sim. não fosse da Grécia, você É não era verdade. cidadão. Sim. Ó, então, olha, Exatamente. você tinha que ser um cidadão grego, homem, não pode ser um artesão. Sobrava 100% da população. Inclusive tem aquela famosa historinha, né, de que só os gregos são... Só o cidadão... Quer dizer, todo cidadão é bom, né? E aí quem não era cidadão, ou seja, quem não era da Grécia, não era bom, né? Então, o grego lutava contra o mundo. Os caras são foda. E você tinha na Grécia também a Acrópole, que é um lugar na parte mais alta onde você tinha templos e também era um lugar de proteção, por estar mais alto. E sei lá, você tinha diversos monumentos e a Acrópole de Atenas é famosa porque tem um grande templo para Atena, que é engraçado aqui porque as esculturas foram ordenadas por Péricles. Então é Péricles que mandou Grande fazer as Péricles, esculturas. Então Péricles. um abraço aí pro menino Péricles. Mas, pera, isso foi antes ou depois da separação do Exalta Samba? É importante ter essa informação aqui. Também acho, Arthur. É obrigado. importante, porque o estilo muda muito. A gente não- Muda, cara. A história que foi a cisão da história. tá ali. igual falar de coluna jônica e coluna clássica. Sim. Muda muito um pro outro. A gente precisa dessa informação aqui. Arthur, foi antes. Foi Eu antes? vi aqui no... Eu acabei de olhar aqui, é verdade. Então eram estátuas bem tristes, né? Bem voltadas a si e tudo mais. Mas e Roma? Então, a gente tá falando muito sobre essa questão da divisão social do trabalho na antiguidade, na construção da cidade, melhor dizendo, e na antiguidade a maior fonte de trabalho era escrava. Só que era uma escravidão diferente da escravidão que a gente vai ter anos mais tarde, né, dos povos africanos, impulsionada por questões mercantis e tudo mais. Na época, era uma escravidão muito voltada à batalha. Então você ia lá, você guerreava com o povo, você perdia. O que acontecia? Quem perdeu virava escravo de quem venceu. Escravo de guerra. Você não... Era uma submissão. Entendi. Certo? Só que a gente tem um pequeno problema, que é Pax Romana. O que significa isso? O que significa isso? Roma nasceu ali como uma regiãozinha pobre, estava tretando com Cartago, quando conseguiu derrotar Cartago, virou uma potência, expandiu por toda a Europa. Só que chegou um momento que o Império Romano estava tão grande, estava tão abastado, que ele começou um processo de desaceleração da expansão. Então falou, galera, para de guerrear aí, vamos ficar de boa, vamos mandar um rank loose pros bárbaros, tudo certo. Só que, se você pensar que a gente está falando de uma economia já aquecida, de um povo que já está acostumado a certos privilégios e tudo mais, a Pax Romana acabou fudendo todo o sistema escravagista da época. Porque você não tem mais guerras, você não tem novos escravos para manter aquele povo. Certo. E aí, esse foi um dos motivos, não o principal,
por exemplo, da fissura em Roma Ocidental e Oriental. E depois você tem o Carlos Magno, os 4 filhos do Carlos Magno. Você vai ter a Roma Oriental prosperando. E a gente entra na Idade Média nesse momento. O interessante de Roma é você ver como a cidade foi se estruturando. E eu acho que a Vitória pode falar melhor pra gente. Porque, assim, o jeito que Roma se virava pra atender todo mundo do jeito que dava. Então, isso aí começou, na verdade, na Grécia, né? Onde aí a gente teve os fundamentos, basicamente, do urbanismo, em que Hipódamo, ele criou aí não é que ele criou, mas ele fez um traçado urbano, em que a gente usa até hoje, que é o tabuleiro xadrez. As quadras mediam mais ou menos 30 por 52 metros. E a cidade grega, ela não era tão segregada. Ela não tinha, por exemplo, um fragmento de bairro, um fragmento de... Peraí que eu esqueci. Um fragmento de construções políticas e outro de comércio. Era tudo misturado. E aí se tinha também os altares, porque os gregos, eles humanizaram os deuses. Eles não eram ligados à religião, ao culto místico da divindade, mas eles passaram a humanizar esses deuses, e aí se tinha esses templos onde qualquer um poderia ir, e as casas, elas estavam basicamente alocadas entre essa infraestrutura comercial e esses templos. E aí, em Roma, o que a gente tem é que os romanos, eles apreciavam muito o refinamento que se tinha da arquitetura grega. Eles achavam belo, achavam uma coisa assim, sabe, muito erudita. E eles não eram tão caprichosos em estátuas, em templos. E então, o que eles fazem, basicamente, é reviver a arquitetura grega em Roma, até que a gente confunde bastante, né? Mas o que mais vai diferenciar aí Grécia de Roma é porque a escala de Grécia era mais voltada para o humano, ou seja, os templos eram menores, tudo era mais acessível ao olho. Enquanto em Roma, toda a escala era monumental, tudo era gigante, era espaço que você não precisava. Não que em Grécia não tivesse isso, mas em Roma isso ainda era mais... exacerbado. Mais exacerbado, exatamente. Coliseu, né? O exemplo, eu acho que, se não me engano, cabe, sei lá, umas 250 mil pessoas que cabia lá. Exatamente. Tipo, mais que uns 3 Maracanã. Romano nem a gente. Peraí, o Coliseu cabe mais que 3 Maracanã? Quer dizer, depende de qual época, porque antigamente o corpo de bombeiro era meio irresponsável. Né? Aí aceitava que o Maracanã cabia mais de 100 mil pessoas. Caralho. Isso depende muito também do imperador, não é, Iago? Grande Nero meteu o louco. Construiu coisa pra caramba. Sim, eu não sei onde você quer chegar, então só vou falar assim. Sim, com certeza. E outra diferença que a gente também vai ver de inovação em Roma é a criação de aquedutos. Até que os romanos, eles são considerados os engenheiros da humanidade. Isso é legal da gente falar que muita gente que estuda hoje em dia, né, que vai pensar na Idade Média, o que foi Roma e tudo mais, pensa que é uma crescente, né? Que o que a gente tem hoje é o ápice. Sim. E que foi só caindo com o decorrer do tempo, quando a gente vai voltando. E na verdade não, na verdade, tipo, em Roma você tinha água encanada, sabe? Você tinha umas coisas assim absurdas pra gente pensar, de coisas que vieram antes da Idade Média. Só que a Idade Média, na verdade, ela foi um vale na civilização, né? E não uma crescente, não uma escada. Inclusive, as cidades romanas, elas eram muito mais salubres que as cidades medievais. Sim, sim. E você tinha em Roma ali um comércio estralando, né? Você tinha feiras em Roma e tal, uma coisa que vai também cair junto com esse vale da Idade Média. Por quê? Roma, a gente tem um ápice da efervescência cultural na antiguidade, na cidade. Sim. Quando vem a Idade Média, a gente começa a perder isso e a cidade decresce seu valor, porque nasce os feudos, né? É interessante porque Roma se tornou um império gigante que levava o nome de uma cidade. Sim. Cidade de Roma. Sim. Amor ao contrário. E aí, na Idade Média, o que a gente tem de importante aí? Nada. Tô brincando. Que isso? Tô brincando, a Idade Média é a decadência de tudo que era bom. Eu sou um defensor da Idade Média,
porque isso são estudos superficiais sobre a Idade Média. Aham. Nós temos muitos avanços na Idade Média. Sim, da Igreja Católica, da fome, Não, da mas peste é negra. verdade. Tem vários avanços. Só os avanços bons. Nós realmente temos uma visão muito negativa sobre a Idade Média. Mas quando você vai parar pra pensar, você vê que é só humanidade sendo humanidade. Só as coisas dando errado. Só a peste Pra negra. variar. Mas voltando, o que acontece, Vitinho? Boa pergunta. Na Idade Média, Obrigado. como eu disse, a importância da cidade decresce em função dos feudos, E que eram dos- a principal organização, passam a ser a principal E organização. dos hippies com trailers de Burgos. Nossa. Link? Ai, Não, né? só vamos lá, doeu vamos lá. essa. Vamos lá. Como é que funcionava essa questão que eu tô Ah. falando tanto do feudo? Ah. O que era o feudo? O que era o feudo? Na Idade Média, a terra passa a ser considerada riqueza. Isso vai mudar mais tarde na questão do mercantilismo, que pedras preciosas passam a ser a ideia de riqueza, mas na Idade Média, você ter terra, você era rico. E aí, se eu tenho uma terra muito extensa, eu não consigo trabalhar nela toda. Certo. O que eu vou fazer? Vou botar uma galerinha ali pra trabalhar, quase como um favor. Essa galera vai trabalhar pra mim. E aí, quando eles produzirem, é meu, porque a terra é minha. Então, o que a terra dá, é claro que eu vou dar também o mínimo possível pra eles sobreviverem. Mas de resto, tudo é meu. Isso foi muito... O Iago brinca com a igreja, mas esse sistema foi muito ajudado pela ideia da igreja, do metafísico, porque se eu sou o dono da terra, eu sou o dono da terra porque Deus quis. Entendeu? Ela é minha mereci, por né? direito. Porque eu mereci. É uma coisa muito isso, muito isso. Se Deus me deu foi porque eu mereci. E tem toda a ideia da nobreza protegendo essa função. Você tem o clero protegendo essa função do ponto de vista filosófico. E você tem a nobreza protegendo do ponto de vista militar. E você tem os servos trabalhando por esse sistema. Então você tem toda essa triângulozinha que a gente já viu muito na escola, que vai falar justamente sobre a organização social da época. E as cidades quase desaparecem. Porque você tem o povo espalhado por esses feudos, não tem mais um centro populacional. Você vê que a nobreza ela volta quase pro sentido que tinha o caçador nas aldeias, sabe? O da proteção. Entendeu? E aí, qual que era o tamanho desses feudos? Geralmente eram grandes, assim, tipo... tinham mais de 100 pessoas, por exemplo, num feudo? Ou eram comunidades, assim, pequenas? Não consigo te dar informação com precisão, Certo. mas acredito que eram grandes, sim. Grandes, né? 20% maiores. 20% da população. Não, mas eram grandes, eram grandes. Tá, a Idade Média foi isso? Foi basicamente feudos e burgos. Doença e... Fez os burgos. Os burgos já é a transição, mas a grosso modo. Igrejas. Muitas igrejas. igrejas. Muitas igrejas góticas. Inclusive, isso é um E negócio. trevosas. Ó, tem um negócio interessante aí. Lembra que a gente Tava falou unha de no preto. começo do programa que a Cidade dos Mortos era fora da cidade? Era expulsa? Sabe quem vai trazer o cemitério de volta pra cidade? Não sei. É a igreja. Igreja. A igreja associa o espaço do cemitério ao seu próprio espaço físico. Então você tinha o átrio. Sim. O que era o átrio? O átrio era um jardinzinho de fora da igreja A entrada dela, basicamente. que tinha só os jazigos lá. Tinha lá E doença, né? Doença pra caralho. Então, tipo, você tem a Cidade dos Mortos, que é expulsa na Antiguidade. Você tem a Cidade dos Mortos sendo reapropriada pela igreja. E na modernidade, a igreja expulsa de novo. Só que quando ela expulsa, ela já tá expulsando pra dentro da cidade. Então já passa a ser da ideia de um poder público que a gente tem hoje em dia, sabe? Que, tipo, cabe à prefeitura montar e tudo mais. Então, só o cemitério já dá pra gente ter uma noção de como a sociedade evolui. Sendo expulso, reagregado, aí agora não é mais função da igreja, agora é função do poder público. Então tem todo esse caminhar da igreja ao longo da Idade Média. Interessante. Então não é constante essa crescente, né? A gente não vai se aglomerar e vai continuar se aglomerando, né? Existe uma adaptação aí nesse processo todo. Total. Né? Sim. Tá, então Idade Média foi isso. Modernidade. O que a gente... Na verdade, Idade Média a gente tem as igrejas góticas, né? Com aqueles Sim, pontinhas tudo saindo. ela é construída de baixo pra cima. Né? sim. É uma... Como todo Todas edifício. Mas assim, as linhas arquitetônicas, né, são voltadas pro alto. Sim, elas são muito altas, são novamente construções monumentais. E a gente tem uma inovação muito importante, que são as paredes autoportantes. E são devido a essas paredes autoportantes que as igrejas não têm tantas aberturas assim.
Elas têm pequenas aberturas, pequenos vitrais, porque as paredes eram muito espessas para aguentar todo o peso delas. E a gente tem aí o vidro colorido, a gente tem as rosáceas, que são as aberturas circulares, bem na frente da igreja. E é basicamente isso. Aquelas E a gente igrejas- tem arcos de todos os jeitos, arcos de ogivais. Arcos desnecessários, né? Hã? Desnecessários esses Que arcos. isso, é inovação Não, também. do ponto de vista, Ofendeu a... do ponto de vista segurar o peso pra essa merda não cair, O termo técnico Exatamente. é frufru. Exatamente. O arco vai conseguir distribuir melhor o peso, principalmente dessas paredes aí. Um exemplo seria E deixar aquela- que essas aquelas igrejas sejam cada vez mais... Um exemplo que você poderia me dar seria daquelas igrejas russas maravilhosas. Você que conhece mais. Igrejas Eu russas? acho Meu que Deus, não estudei tanto Seriam assim. aquelas igrejas alemãs, não é? Igrejas alemãs? Na Alemanha elas são chamadas só de igrejas, eu quero dizer. Claro. Tô mas falando das igrejas ortodoxas, né? Aquelas ironicamente, que são as igrejas góticas são mais iluminadas, né? Não. Não? Nossa, eu pedi errado. Sua então. cara, né? Elas têm pouca iluminação. Mas as luzinhas ficam azul. Porra, gótica. Como é que você vai ouvir um Aved É, Sevenfold na Você vai. na claridade? Gótico com claridade? Não tem dessa, não. O seu maior representante de gótico é o Sabia que Rick você ia Jet falar Sevenfold. Foi a primeira coisa que me apareceu Com na cabeça. My Chemical Romance aí. Nós falamos de banda boa só. Nossa, boa. Boa, Vitinho, gostei. Muta esse cara. Tira esse cara daí. Eu tô na mesa, caralho. Mas depois daí, né? Depois do. Porque isso aí já foi bem no final, né? Sim, bem no final já. Da Idade Média. É legal a gente tem já o surgimento do Estado moderno, né? Da cidade moderna e tudo mais ali perto da Revolução Francesa, né? E tudo mais. Que aí você começa a ter o desvínculo também com a igreja, porque antes você não era o Arthur com seu sobrenome, sabe? Você era o Arthur Da de onde você família. nasceu ou o Arthur católico, sabe? Eram sociedades mais holísticas. Sim. O que isso quer dizer? Quando você nascia filho do pedreiro, você era pedreiro. E você sabia onde você ia morrer. Eu nasci na cidadezinha aqui, eu vou morrer aqui. Nossa sociedade atual é muito menos holística. Tem muito sobrenome de família antigo que ainda remete à profissão, né? Ferreiro. Cara, O Schumacher, que é shoemaker. sim, É o fazedor de sapato. Sério? Sério? Cara, Não, nem fodendo. engraçado, eu vou falar pro ouvinte digitar aí no Google sobrenomes da língua alemã. Você vai ver que, eu vou dizer assim, com certeza, 80% dos sobrenomes alemães são ou a profissão da sua família, ou da cidade, da região que você veio. Então, essas duas coisas correspondem a 80% dos sobrenomes alemães. Ou cara. coisas aleatórias, como Himmelblau. E meu blau é céu azul. Esse né? é o azul, sim, é um sobrenome. Porque quando nasceu, olhou pra cima e falou, Caramba, que céuzão, hein? Céuzão massa. Himmelblau. Mas que eu ia falar, porque depois da Revolução Francesa, né, você tem principalmente na França puxando isso e falando assim, não, acabou com isso aqui, agora vocês são franceses, sabe? E você começa a criar essa definição de Estado e tudo isso começa a fazer as pessoas se sentirem mais... você começa a criar o conceito de sociedade, sabe? Assim, Certo. que vai culminar nas sociedades atuais e tudo mais. Sim. Você tem todo ali o processo também da criação do capitalismo primitivo. Mas assim, eu acho que cabe um programa falando um pouco mais sobre isso. Que aí você tem a criação dos burgos dentro das cidades, quer dizer, no lado de fora também. Criação do o burguês entrando em cena. Burguês safado. Safadão. Então, tipo, bateram de frente com o senhor feudal com essa transição. Marx já dizia, os burgueses já foram revolucionários. Esse cara é safado. Não Um são. abraço pra Bastilha. Abraço pra Safado sempre Carlos Marx. Mas voltando à nossa linha histórica, o que aconteceu? A galera ia lá na Idade Média, produzia. Começou a rolar um excedente. Meu Deus, o que eu faço com esse excedente? Vou começar a vender ele. E aí nasceram os burgos. Próxima pauta. Show. Não, mas é porque eles começaram a vender esses excedentes em grandes praças, em Sim. grandes... Eu acho que é uma coisa muito interessante de ter um programa só sobre isso, que deixa pra uma próxima. Surgimento do Estado, né? e tudo mais. A gente fala só sobre a Do Idade capitalismo, Média, assim. porque eu descobri esses dias um negócio muito louco. Sabe um dos motivos da peste negra ter bombado na Idade Média? Foi porque um papa lá, Gregório II, sei lá, mandou matar todos os gatos pretos. E pra quem não sabe, a peste negra é transmitida por ratos.
Eu acho pouco. Ele não tinha o Eu acho pouco, caçador dos ratos, né? E engraçado que hoje em dia, os gatos presos que existem na Europa, ou são, tipo, negócio genético, saca? Ou são muito raros. Porque matou, tipo, uma caralhada de gato preto. Obrigado, viu, seu Gregório. Vai que ele não queria fazer um controle populacional fazendo a galera morrer pela peste negra. Visionário. Visionário. Como diria o Dwight, tem muita gente no mundo, a gente precisa de uma nova praga. Caralho. Tá, depois da Idade Média a gente tem a modernidade. Sim, E aí o que acontece na modernidade? tudo fica moderno. Próximo. Pra mim, quando eu ouço o nome modernidade, eu lembro de Blade Runner e carros voadores. Nossa, Pra mas mim, aí... modernidade é isso. Não, que Não, isso, né? cara. Não é. Não é, não. Eu lembro de guerra. E Oh, Oscar Niemeyer apenas. Nessa ordem. É porque ele nasceu na modernidade. Caralho. Tá, mas a modernidade, só pra entender, quão próximo a gente está da modernidade? A modernidade já passou, né? A gente tá na contemporaneidade agora. Você tá ligado que a psicologia tá mais perto da Revolução Francesa, o surgimento da psicologia científica tá mais perto da Revolução Francesa do que da gente? Então, tipo, a gente tá muito perto da Revolução Francesa. Foi, tipo, ontem, saca? Sim. 1789. Vai dar o quê? Uns 200 e poucos anos, mais ou menos. Drops da psicologia. Agora voltando aqui. Modernidade. Quão próximo a gente... da modernidade. Quando próximo a gente tá, assim? Só pra gente ter uma noção. Porque a gente saiu da Idade Média. Mas eu acabei de falar. 200 anos, mais ou menos. 200 anos mais ou menos? É. Tá. Isso. A gente tá falando especificamente da psicologia. Um dos marcos da modernidade são as revoluções burguesas, que são 3. A gente tem a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. Certo. Você tem a Revolução da forma de pensar, a Revolução da forma de fazer e a Revolução da liberdade. Famoso iluminismo. Iluminismo, Iluminismo. exatamente. É isso. E a cidade volta a ocupar o espaço de efervescência cultural. Tuts, quero ver. Leonardo da Vinci ali pintando uma loucura. Shakespeare escrevendo ali, ó. Você tem muito da volta do grego também, né, nessa época. Sim. Da volta Sim. ao culto do que era do belo e tudo mais. E até arquitetonicamente falando das influências gregas. Você tem um pouco da era vitoriana também, né? Que é a era que você tem que mostrar para as pessoas que você é mais do que você é, né? Sim. Imagino que... Aí eu já não posso dizer, mas imagino que nessa época exista alguma coisa... Quer dizer, não vou dizer isso não, porque não sei, não tenho certeza, não tenho certeza. Não, eu ia falar que existe alguma coisa na psicologia, na arquitetura, especificamente da era vitoriana, que caracteriza por você mostrar mais do que você tem. Tipo, eu vou fazer uma construção aqui porque eu tenho um pau pequeno, sabe? Essas paradas desse nível, assim. Tá bom. Um abraço pra todos os pedreiros aí que estão ouvindo a gente. Você acabou de falar que todo pedreiro tem pau pequeno, é isso? Caralho. Isso foi Iago. Acho que o Vitória não pode falar sobre isso, mas não tem um movimento que a galera faz isso. Peraí, caralho. Arthur, não vamos ofender o convidado, Arthur, por favor. A liga do pau pequeno. É tipo uma guilda, né? Crianças, segura um pouquinho aqui. Quinta série. A Aqui da Vitória série pode ninguém falar controla. sobre isso, mas não tinha um movimento... Eu acho que é da Olha, era talvez em vitoriana. Portugal. tô Eu não brincando. lembro. Que a galera construía coisa que não precisava. Tipo, as escadas que ia pra lugar nenhum. Uns portal que tava engessado, sabe? Que não tinha nem Não tem porquê. função nenhuma. Até hoje a gente tem isso, né? Pra Olha. que construíram aquela passarela elevada ali em frente ao show? É verdade, é verdade. Isso é Um boa. abraço aí pra... Geolocalizando o programa. Isso aí. Não, tá. E aí, depois da modernidade, a gente tem a nossa contemporaneidade, né? Que é a época que a gente está agora. Então, o que caracteriza, né, essas cidades da época que a gente está agora, né? Eu acho que é bom voltar um pouquinho. Tá que também essa época da modernidade ainda tinha muito rato e doença. Aí você começa a ter ali a Revolução Industrial, que é a formação dessas cidades em função das indústrias, sabe? Sim. Aí você tem a grande Manchester, Paris, poluição e doença respiratória e Charlie Chaplin. Show de bola. Resumiu Agora- muito bem a Revolução Industrial. Agora são os tempos modernos. Show de bola. Agora, real. E aí, o que caracteriza, então, a contemporaneidade? Na contemporaneidade nós temos o êxodo rural. O que era isso? Antes da contemporaneidade,
você tinha muito mais uma população. Na verdade, era meio... O João pode falar mais sobre isso, eu não sei direito, mas era meio que equiparado, né? A Tô população... procurando o gráfico aqui pra dar certinho. Era meio comparado a população rural da população urbana. Só que quando as indústrias surgem, você precisa desse contingente na cidade, você precisa de gente trabalhando lá. Certo. Então você começa a movimentar essa população do meio rural para a cidade. Cara, o Brasil é um país que o êxodo rural tardou muito. A gente foi organizar isso em 1950. Mas isso era por causa da agricultura familiar, que era tipo uma das bases muito fortes aqui no Brasil. E depois que começou a ter essa revolução industrial, exatamente, ainda é. Mas a questão do êxodo rural foi que tipo, as indústrias mesmo começaram a tirar o poder da agricultura familiar, sabe? Tipo, tirar o comércio deles. E a galera tava ficando, tipo, tava passando necessidade no campo. E a maioria foi pra cidade em busca de uma vida melhor, sabe? Tipo, eu vou ter que sair daqui, não tem como eu ficar aqui, porque eu não consigo me manter nessa fazenda, eu não consigo competir com a indústria, então eu vou tentar me remover pra cidade, pra tentar conseguir uma vida melhor, pra tentar conseguir um trampo na cidade. E com relação a vamos dizer, política, é muito melhor você ter pessoas na cidade, produzindo para uma grande fábrica do que várias pessoas espalhadas se autossustentando, sabe? Como gestor, eu prefiro que as pessoas, né, se reúnam. como político, eu prefiro que todo mundo esteja, mesmo que fazendo um trabalho boçal ali, elas estejam trabalhando ali numa fábrica, produzindo sapato, porque isso você movimenta a economia de uma forma mais otimizada, sabe? Seu taylorista safado. Não sou eu que estou dizendo, hein? É Getúlio Vargas que diz. Se você der uma olhada no jeito que é o gráfico da população humana, ele forma um X. Quê? Porque ele forma um Xzinho. Tipo, é a hora que quando cruza a população urbana, passa a rural, vira o X completamente no inverso do que meio que vira essa mudança, sabe? Ele vira, assim. E uma coisa legal também é que, tipo, onde... Isso depois da Revolução Industrial. E uma coisa legal dentro da Revolução Industrial também... Não vou entender por nenhum, eu sei. Eu entendi, Quando João, você- mas é porque eu tô vendo o gráfico. Quando você tem um X, ele vira e ele vira. Na verdade, eu quero gravar de novo essa parte. Eu entendi também. É porque a população rural era grande e a urbana era pequena. Aí quando Inverteu Se isso. tivesse um gráfico, ia ser fácil de Tem mostrar. como- eu queria gravar de novo, porque ficou confuso mesmo. Pode explicar de novo, pode explicar de explicar. novo. Brilha. Se você for olhar o gráfico ali da população rural e urbana no mundo, ele meio que tem uma inversão, ele vira um X. Você tem ali a população rural maior, e a partir depois da Revolução Industrial, isso inverte e forma esse Xzinho bonitinho que Cara. você pensa um em cima e embaixo. Mas isso é porque depois que começou a ter a instalação das agroindústrias, tipo, começou a criar cidade Sim, em sim. volta das agroindústrias, ligado? Tipo, onde não tinha ninguém, os caras começou todo mundo correr pra lá e começou a virar cidade mesmo, O ligado? rural começou a ter essas coisas do urbano invadindo Sim, ele. exatamente, o rural começou a ter muito essa introdução do urbano dentro, tipo, muito... Teve... Pô, eu estudei sobre isso numa matéria que falava que tipo, houve muitas cidades novas nessa época, tá ligado? Tipo, eu não consigo lembrar, mas tinha até o nome de umas, mas eu não lembro mais. Que foi Valeu a informação aí, galera. Principalmente se você for pensar num país como o Brasil, né? Porque é um país basicamente de exportação, de Sim. commodities. Isso fica muito importante porque o Brasil não teve essa industrialização tão... Foi industrialização tardia, você aprende na escola. Que ainda assim não é essa... O Brasil continua sendo um país exportador de commodities, mesmo atualmente. Correto. Então, a partir daí a gente tem vários fatores que dificultam não a formação de cidade, mas a convivência em cidade, né? Então, assim, trazendo para hoje, assim, quais são os principais empecilhos que a população tem? Porque a partir do momento que você acostuma as pessoas, ou que você limita, coloca um limite, né? Tipo, uma pessoa ela tem que ter no mínimo um saneamento básico, uma educação, saúde adequada. Local pra morar. Um local para morar, exatamente. Porque você como político, você não pode permitir com que uma pessoa não tenha um local para morar, né? Por mais que esse local seja compartilhado, né? Será mesmo? Você quer o empecilho que eu te falo? Me fala. Capitalismo. Isso aí. Mas Boa. isso que você falou, meu time, na verdade, isso não vai surgir com a ideia do estado de bem-estar social. Antes era tipo, foda-se, não me importo, tá dando certo. Aí, de repente, você começa o welfare state, estado de bem-estar social, pós-Segunda Guerra e tudo mais. E aí que o estado vai começar a falar, eita, caralho, tem nego aqui se fodendo, eu preciso cuidar dessa galera. Por quê? Quem tava competindo? União Soviética. E na União Soviética todo mundo tava sendo bem cuidado. É onde se sabia, né? Você sabe. Há controvérsias? Onde se sabia.
Essa é a questão. Aí você entra nos principais problemas que você vê na cidade hoje em dia. Acho que todo mundo que está ouvindo aí deve ouvir na cidade, né? Deve conhecer. Ônibus, trânsito. Se for pensar... Vamos pensar no trânsito inteiro. É um problema que a gente tem. Não tanto na nossa cidade, porque ela é uma cidade média ainda. Você acha que não? Não tanto. Se você for pensar com uma cidade tipo São Paulo, Sim, né? Mas assim, você pensa no espaço que um carro ocupa. Pensa num carrinho, você tá dentro do carrinho. E só tá você nele. Você comprou seu carro, você sempre quis... Esportivo, como... Não, pensa num Gol. Golzinho. Um Smart, aqueles... Todo mundo sempre quis ter seu carrinho, Mas né? é o porque- Gol edição da Copa de 2006? É o branco. O branco, tá. O branco. Aquele Gol bola, que é quadrado. o parâmetro de Que a Globo faz isso. Que é conta. fantástico. de eu tô dando. loteria. Eu sei. Ele ocupa um espaço para uma pessoa. Certo. Tá, é só uma pessoa e tal, mas você tem toda uma população fazendo um movimento pendular, indo pro trabalho. E todo mundo quer ir de carro, porque conforto Mais e tal. conforto, praticidade, né? Só que você for colocar 40 pessoas indo pro trabalho e todo mundo de carro, você vai ocupar um espaço do caralho. Sim. Que se você fosse pensar no coletivo, que realmente seria melhor, um transporte coletivo legal, esse espaço seria muito menor. Ou até numa bicicleta ou numa moto. Com certeza. Isso gera um problema do caralho no transporte que a gente tem na nossa cidade. Mas o problema não é a quantidade de carros. Ele é a má estruturação da cidade para comportar aquela quantidade de carros. Sim, mas se bem Exatamente. que a nossa É a falta cidade... de planejamento na hora de A construir. falta de ela. planejamento e a má articulação que a gente tem dos terminais de ônibus. Isso Não, é uma A gente tem característica. pouco Mas terminal o- de ônibus e baixa infraestrutura para suprir a necessidade que tem de carro e ônibus. Porque se você... Para fazer uma cidade voltada pro carro, essa cidade vai precisar de umas vias imensas. Sim, então. não, mas Brasília. daria para Sim. planejar, exato. Brasília ela é planejada para comportar a quantidade de carro absurda e ela lida muito bem com isso. Só que a gente Assim. tem uma problemática grande aí. Foi mal. A gente tem uma cidade que ela é muito dispersa. Então, Sim, o esse é um tempo problema. que eu levo pra ir pro trabalho morando num bairro dormitório é muito maior do que se eu morasse próximo ao trabalho. E não só por isso, porque a cidade ela já foi feita assim. Sim. Sim. Esse é o problema de você ter essas vias muito grandes. E é um problema que você tem, por exemplo, em Uberlândia, que de certa forma é uma cidade um pouco voltada para o carro, que é bairros muito longe do centro, por exemplo. Mas Isso isso também foi muito entra- mal planejado. cara. Não, não diria muito mal planejado, Eu diria eu diria mal mal planejado, intencionado. eu diria um projeto social também. Eu diria Na mal verdade, não é intencionado. falta de projeto. O projeto tem demais. O problema não é um governo, uma administração que dê continuidade no projeto que estava em vigência anteriormente. Sempre que tem essa transição de administração, o projeto ele para de ser implantado porque um pensa assim: eu não vou fazer mais que o outro, ou tenho que fazer mais que o outro de maneira diferente, mudar. Às vezes o projeto é até o mesmo, mas muda um nome para ter visibilidade. E quando você continua um projeto, o nome do cara que começou é o nome que vai, né? Então, tipo, Sim. assim, quem deu start é quem vai. Então, se você for continuando no projeto do cara, seu nome não tá Isso é lá. uma característica das cidades brasileiras, quase como um todo, né? Tipo, a gente não tem planejamento nenhum. Então, Porque a política está muito voltada ao fazer para amanhã em vez de fazer para as próximas gerações. você tem uma questão que, principalmente nessas cidades médias, tipo Uberlândia, que você sempre teve ali famílias que foram fortes no poder o tempo todo e por elas estarem no poder, elas ordenaram como se deu o crescimento da cidade. Ou seja, eu vou ordenar que tenha um bairro surgindo ali para ter um buraco no meio, essa terra é minha, então essa terra vai valorizar, então no futuro eu vou vender e vou ganhar dinheiro com isso. Isso faz com que você tenha uma cidade que tem muito lugar sem casa, muito terreno vazio e uma das maiores ocupações da América Latina, que é a ocupação do Glória, que é a gente sem casa. Sim. Um exemplo disso que a gente tem também é o bairro Novo Mundo, que agora é um bairro, mas antigamente ele era um vazio enorme na malha Sim. de Uberlândia. E ele virou um bairro agora, teve loteamento e tal, tá se desenvolvendo, mas ele veio aí para conectar Morumbi e Santa Mônica. Foi assim uma melhoria que a gente teve da malha, porém é o que acontece nessa concha que se concha de retalho que se tem em Uberlândia, sabe? Você começa um bairro aqui, mas você anda um pouco e tem umas 5 fazendas que estão ali paradas há anos e anos por causa de especulação imobiliária e não tem uma legislação que você obrigue essa pessoa a vender isso e fazer loteamento para resolver essas problemáticas de dispersão e mobilidade.
Mas o legal é que o João até citou São Paulo, mas se a gente for pegar algumas cidades igual São Paulo, Nova York, a Cidade do México, algumas coisas assim, Paris. mas elas são raríssimas exceções, sabe? Sim, Raríssimas mesmo, sim, assim. sim. E não era pra ser. Não, até a gente foi tem que comentar acidente elas se tornarem daquele jeito. sobre o que as cidades se tornaram com a conurbação. Esse fenômeno que não é só uma cidade em si, é um complexo Sim, enorme. Mas isso que você estava falando da lei, né? Se as pessoas respeitassem um pouquinho o estatuto da cidade, ajudaria. E Uberlândia a gente tem exemplo... Tá, você tem... vamos criar então um conjunto habitacional porque tem gente sem casa. Beleza, vamos criar onde? Num bairro a 3 horas do centro. Sim. Que faz o trabalhador preferir ficar numa ocupação Sim, porque ali ele consegue trabalhar. Sim. Essa que é a questão. Aí você pode falar um pouquinho do estatuto da cidade? Posso. Então, o Estatuto da Cidade, ele é uma lei que recebeu a denominação em 2001 e ele tem como objetivo aí determinar diretrizes para controlar e orientar o crescimento urbano e principalmente o uso e ocupação das cidades e garantir direitos, né, à população. E isso seria garantido pelas diretrizes, que é gestão democrática, cidade sustentável e uso e ocupação. Para isso a gente tem alguns instrumentos do poder público, que são planos nacionais, regionais e estaduais. Tem o planejamento para regiões metropolitanas, municipais, piriri pororó. E o protagonista que a gente vai ter aí, que são os planos diretores, que são determinados por leis municipais e são obrigatoriamente revisados a cada 10 anos. E como a gente... Só observação. E é um documento que ele deve ter livre acesso para a população. E tem até umas reuniões para sua elaboração, mas assim, Sim. acaba que fica totalmente excluído. Mas eu acho que não funciona tanto essas diretrizes e nem como é visto, porque nessas reuniões, se você chegar lá e perguntar, gente, quem leu o plano diretor de Uberlândia? Sei lá, deve ter 200 pessoas na reunião, na primeira, né? 3 vão levantar a mão. É porque acaba sendo uma coisa muito complexa Sim. para a população ajudar. E dessas 3 que leram, você vai perguntar, é porque eu sou docente, arquiteto urbanista e estou aqui para discutir. Mas aí também as administrações já não gostam desse pessoal ligado à academia porque eles acham que o pessoal da academia é muito utópico. não que não seja, realmente, é muito utópico, mas deveria ser aí uma comunicação melhor, né, para se realizar essas diretrizes. Vocês falando desses pontos, me lembra muito também que a saúde pública tem mais ou menos quase os mesmos empecilhos. A gente tem um projeto maravilhoso, nós temos reuniões mensais, em assembleias, só que realmente falta esse conhecimento, esse empenho de parte da população em realmente falar, olha, esse é um direito meu, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Porque, em geral, o trabalhador está muito ocupado, cansado de tanto trabalhar. Atlanta tem... Assistam a série Atlanta, tem um episódio muito bom que o cara tá falando sobre investimento. Aí, porque se você investir tal e tal grana em não sei quantos meses, você vai ficar rico. O Donald Glover vira e responde, irmão, eu não tenho tempo pra esperar... Sem tempo, irmão. Eu não tenho até novembro pra esperar lucrar. Eu tô trabalhando pra não morrer de fome hoje. Sim. Então, tipo, é foda isso. Cara, pegando um pouco desse lado também, uma coisa que acabou atrapalhando nas construções das cidades foi a favelização. Tanto pelo fato mesmo do rural, porque às vezes a galera vinha pra cidade e o governo não conseguia suprir o tanto de pessoas que entravam na cidade. Então as pessoas simplesmente começavam a colocar casa em qualquer lugar. Tipo, foda-se, não tem nenhuma construção, a galera não tinha conhecimento suficiente pra fazer num lugar bom, numa via boa, e colocava casa ali, casa aqui. Sim. E o governo simplesmente não conseguindo fazer o controle adequado pra isso, eles isolaram essa parte e começou a virar meio que uma favelização, tipo, que nem o Rio de Janeiro, no Morro de Janeiro lá, as favelas. Normalmente elas foram criadas assim, porque, tipo, eles vieram pra cá em busca de uma vida melhor, eles não conseguiram se manter, tipo, o governo não deu nenhum suporte. Eles pegaram e falaram, beleza, então a gente vai morar aqui de qualquer forma, porque não dá pra voltar mais, porque a gente perdeu tudo que a gente tinha, a gente não tem mais lucro, vamos ficar por aqui porque a gente consegue manter e vamos que as nossas casas aqui. E vamos ser sinceros, quando você promete trabalhos manuais, trabalhos que não exigem um estudo, que não exigem uma preparação, ou seja, você está substituindo uma máquina ali, né, que você é totalmente substituível por uma máquina. Você sabia que isso ia acontecer, então eu acho que rolou ali naquela época uma irresponsabilidade, sabe, de vamos
oferecer oportunidades momentâneas de 3, 4 meses. Sim. E a gente não vamos fazer um plano pra essa galera. A galera vai ficar por aí, sabe? E o governo incentivou a galera a ir para cidades para ficar mais perto das indústrias, sabe? Não Tem uma foram coisa, né? nada Você assim. tinha no Brasil uma enorme população de negros escravos. E quando essa escravidão acabou, esses negros foram para algum lugar, mas assim, foram negados a eles tudo que a cidade tinha. Então, Sim. essas favelizações também acontecem por causa disso. As pessoas que têm o direito à cidade, de certa forma, negado, por causa, tipo, você tá ganhando sua liberdade agora, mas beleza, você não é você não tem capital, você não tem fazenda, você não tem nada. E essas construções irregulares de casas que eles acabaram criando, tipo, acaba acontecendo tragédias futuras, sabe? Porque desabamento, porque não sabe como é que tá o solo lá, às vezes o solo desliza e a casa acaba, tipo, destruindo depois de 20 anos, tá ligado? Principalmente você olhar pro Rio de Janeiro, que tem todas aquelas regiões montanhosas lá, tem sim, muito exatamente lá. deslizamento. E isso também tem um peso na construção da cidade no aspecto social, né? O Milton Santos vai falar sobre isso. Fala assim, olha, a partir do momento que você segrega toda essa ideia que o Chima tá falando de periferias da cidade, deixa espaços que deveriam ser públicos, como é a faculdade, como é a prefeitura, como é, não sei, outros tipos de espaços, Parque do Sabiá, por exemplo, que deviam ser espaços públicos, você começa a criar bolsões de pessoas que não têm acesso para chegar até lá. Tem uma questão. A Universidade da UFO, por exemplo, um exemplo aqui de Uberlândia, é pública. Sim, é pública. Só que se você for perguntar pra galera que mora na periferia, eles vão achar que você tem que pagar pra entrar na UFO. Sim. Você tem que pagar pra entrar no Parque Sabiá. Eles, por mais que eles tenham, sim, eles podem ir lá, eles não sentem, eles não têm a informação que eles têm acesso a esses lugares. Claro que é um problema multifacetado, Sim, gigantesco, sim. mas uma das coisas é a própria localização, a construção da cidade sobre isso. Santa Mônica tem um baita vazio. O João pesquisou sobre isso. O Santa Mônica tem muito terreno baldio. E aí acontece uma especulação e esse terreno vai ficando cada vez mais caro, porque você começa a elitizar a população do bairro e joga quem não tem possibilidade de comprar terrenos para bairros da periferia. Isso vai ficando cada vez mais caro, mais caro. Só aproveitando a deixa enquanto a gente tá falando de Uberlândia pra dar um puta alt tab, mas pra quebrar uma coisa que O Verdão ganhou também. o bairro Roosevelt não foi construído pra fugir de comunista, tá? Ele foi Existe construído, essa tipo, lenda? existe a lenda que tem um bairro aqui em Uberlândia que ele é todo construído de forma irregular, sabe, cheio de curvas e tudo mais, e o pessoal fala que ele foi construído pra comunista fugir da ditadura. Como assim? Não sabia disso. Sério? Quem constrói um bairro pra... Com Não sei, 6 mas anos construindo um bairro muita pra gente fugir. aqui de Uberlândia perpetua isso. E teve um TCC de um cara que, se não me engano, saiu em 2008 ou 2009, alguma coisa assim, que fala disso. Você jogar bairro Uberlândia, fugir, comunismo, você acha? Saiel. Só voltando só um pouquinho no que o Arthur falou, no João, na verdade, que o João falou que muita gente acha que a universidade é paga, mas em muitos casos, dependendo da visão que você tem, ela realmente vai ser mais paga para esse cara. Sim. Porque esse cara vai ter que deixar de trabalhar para estudar, sabe? Então, é uma questão muito mais complexa do que você só tornar público, sabe? Não, é questão, tipo, acham que pra entrar no campus você tem uma catraca que você tem que pagar, entendeu? Tem gente que acha que tem uma coisa assim. Isso porque ela é murada, né? Sim. Não é o propósito, mas o objetivo da faculdade ser aberta para o público, eu acho que primeiramente ela não ser murada e fazer parte ali do tecido urbano, ela se integrar e as pessoas poderem andar ali, fazerem caminho, cortar caminho pelo bairro por ela, mas não é isso que acontece. O muro, ele é uma mensagem. O muro é uma mensagem. Em muitas cidades, eu não lembro de outras cidades em que a gente tem universidade murada, mas em São Paulo, por exemplo, as universidades são juntas, né, na cidade, né? Não é algo separado, que tem uma portaria para você entrar, né? Isso acontece também com os empreendimentos MRV, Gávea, que a gente tem muros. Um abraço pro patrocinador. Hoje a gente tá precisando de bipar estágio. tudo. Não vai aqui. ser nesse podcast que a gente vai ganhar um apartamento. Não Poxa. Vou bipar tudo e mandar o boleto. Mas assim, já que eles não vão me dar estágio, já criticando, esse muro aí que vocês fazem, sabe, vira uma enclave na cidade. E existem muitos condomínios desse mesmo estilo nos países lá fora,
País lá fora é ótimo, né? Nas gringas. Nas gringas que não tem muro e as pessoas vivem, sabe? Elas se integram com as pessoas que moram ali dentro e isso é de boa. Mas também o muro, ele é uma consequência de outra problemática que a gente tem na cidade, né? Na violência, da violência. A cidade é violenta e a pessoa coloca muro por quê? Pra se autoproteger e ficar ali no mundinho dela. Se você for pensar, todos os problemas que a gente tem acontecem na cidade, porque a cidade é o nosso palco. Então, se você for pensar também nos problemas ambientais, a cidade também tem esse reflexo. Se você for pensar São Paulo é grande para um caralho. Ainda mais se você for pensar na região metropolitana, que forma ali todas as cidades em volta. Sim. Você pegou um lugar que tinha uma porrada de rio para construir. E por causa disso tem tanta enchente. Mas não tem como fugir disso. O Rio já estava lá, não tem como. Uberlândia também tem um exemplo disso. Então os problemas ambientais também afetam as cidades. Sim. E conforme a gente vai chegando mais gente, a gente tendo que comportar essas pessoas. A gente não pode expulsar as pessoas da cidade, né? Com essa, vamos dizer, essa modernidade, essa contemporaneidade, vem as coisas para tornar a nossa vida mais prática, mais rápida, mais acessível. A gente meio que dá uma cagada para as questões ambientais, né? Tipo, para que eu vou pegar um ônibus e vou compartilhar o espaço com uma galera se eu posso ir de carro e foda-se, sabe? Sendo que, não julgando esse cara também, porque às vezes ele tem que 2 trabalhos, ele tem que, sabe, ir mais rápido para um lugar. E a culpa não é dele que o serviço é ruim. Então. Exatamente. Mas os ônibus revelam que Hobbes estava certo. O quê? Os ônibus. Já pegou um ônibus, 6 horas da manhã? Já. Aquilo, o homem é o lobo do homem. Aquilo não existe maior máxima empírica que você revele ali. Eu acho impressionante como o pessoal esquece qualquer básica de física que ele sabe. Disso completamente. Sim, não, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Física realmente é mais espaço, elementar, mas as sabe? pessoas começam a esquecer o contrato civil. As pessoas não se importam mais. Não, abre a porta, o povo quer entrar, mas os de lá ainda estão lá dentro. Não cabe, não adianta. Sabe? Cara, porque você tem que sair pra você entrar. Mas vamos pensar pelo lado bom também. Em qual outro momento do seu dia você vai ter um contato físico tão grande com alguém? Caralho. Eu aposto que tem muita gente que pega o ônibus pra se sentir amado. Claro, cara. A galera já puxa um violão, já começa a cantar Legião Urbana ali, todo mundo. Pra quem tá ouvindo o programa em vídeo, né? Tem a fotinha aqui Um do abraço terminal. pro terminal. É preciso amar. Mas a cidade só tem problema, pelo que eu tô vendo. Eu quero coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Vamos. A gente tá falando da violência, a gente tá falando dos problemas ambientais, a gente tá falando dos problemas de movimentação. Tem coisa boa? Cultura. Cultura. Mas o Uberlândia não tem, próximo. Tá, mas a cidade é um ponto cultural. foda, principalmente por questões históricas, não principalmente, mas também por questões históricas, porque você pode, por exemplo, visitar uma cidade pela história e pela cultura que ela tem. Isso acontece muito nas cidades que a gente citou aqui, na Mesopotâmia, Foi demais. E também das cidades, elas não são exclusivas, né? Assim, cada cultura é uma cultura diferente, né? Então, se você é interessado por uma cultura de um outro povo aí que não é tão famoso, tudo bem você ir pra lá, sabe? Então, é legal a história que a cidade carrega em si, sabe? Sim. Sim. Para geografia cultural, você tem o conceito de lugar muito utilizado nesse momento, porque você se relaciona tanto com esse espaço, né, que ele se torna um lugar para você. Ele é único, de certa forma. Alguém tem mais algum assunto ou a gente pode finalizar por aqui? Acho que podemos finalizar. Né? Vamos finalizar? Vamos lá, já. O Chimbinha quer ir embora. Rendeu, Não. Por causa de mim, não. rendeu bastante. Acho que deu pra ter uma noção de como surgiram as cidades. E acho que já valem outros episódios, né? Outros episódios do podcast por aqui, né? Então, Sim. É, Vai puxar outros assuntos derivados desse. Como uma Exatamente. questão social. A Vitória quer deixar a informação dela aí, onde o pessoal pode seguir seus Verdade. trabalhos. Arroba. Oi, gente. Todos os meus nicks são @VitCristina. VITT Cristina. Porque pobre quando nasce, a mãe tem que aumentar uma letra. De preferência consoante. Então é isso aí. É isso mesmo. é isso aí. Então vamos dar aquele tchau gostoso, né, pra galera? Vamos. Tchau. Tchau.